Ô, pessoal, tudo bem? Hoje a aula é super rápida, prática e objetiva. A gente vai falar dos dados, das informações que a gente precisa aqui para fazer o nosso diagnóstico tributário. Então, o que você vai aprender nessa aula é levantar todas as informações relevantes aqui para a gente fazer o trabalho, ok? Bem, então nessa nova realidade, né, a gente não precisa de relatórios de 40 páginas para entregar valor, né? O que importa aqui, principalmente para o empresário, né, é objetivo, é foco nos dados que realmente importam e passar credibilidade aqui das análises que estão sendo realizadas, ok? Então vamos lá. Quais são os dados básicos que a gente vai precisar para fazer esse levantamento, né? Obviamente, a gente vai partir do faturamento, né? A gente vai precisar do faturamento mensal e anual, né? Esse é o principal critério para a gente analisar. O segundo é saber levantar quais são os custos de aquisições de mercadorias, de produtos, de serviços e principalmente a origem do fornecedor dessas aquisições. Ou seja, se o meu fornecedor ele está no Simples Nacional, se o meu fornecedor ele está no presumido, ou ele está no real, ou eventualmente eu adquiro de MEI, certo? Um terceiro ponto são os custos e despesas operacionais. Então, quanto que eu tenho de gasto mensal, né, e anual, com serviços, com energia, com combustível, com aluguel, enfim. E, por fim, o levantamento detalhado do custo da folha de pagamento, justamente para a gente saber aqui o quanto que isso vai refletir, principalmente se a opção, para fazer o levantamento aí entre a opção de permanecer no Simples ou eventualmente migrar para o presumido real. Ok? Então, basicamente, a gente precisa do balancete ou, eventualmente, dessas informações. Então, faturamento, custo, custos e despesas operacionais e custo com o pessoal. Aí o que também é importante, mas isso naturalmente vai trazer para a própria planilha, é a gente ver qual que é a margem líquida e o tipo de atividade. Isso reflete, né? Esse aqui é o coração da análise do planejamento, ou seja, não basta saber só quanto que é o faturamento por si só, ou o custo que ele tem com aquisições, ou custos de despesas operacionais, não é o principal ponto, ele é o ponto de partida. Mas na prática, o que vai dar o resultado para a gente, para saber se faz sentido ele permanecer no simples normal, ou se é ele migrar para o simples híbrido ou presumido ou real, é principalmente qual é a margem líquida dele, qual é a margem de lucro dele e qual é o perfil de atividade, ok? Como que o faturamento impacta a estratégia, né? Ele define, primeiro, o regime possível, né, por conta até das limitações de lei, ou seja, se ele tem um faturamento superior a 4.800.000, ele nem pode estar no Simples, né? Então, isso já é uma trava. Ele indica também sazonalidades, né? Então, por isso é importante fazer uma análise anual para ver se não tem nenhum tipo para entender a operação, né, de ponta a ponta, né, no ano inteiro. Ele permite projetar, né, esse crescimento para ter uma noção. Então, a gente vai partir da referência que a gente tem com os dados atuais. Bom, qual que é a importância da estrutura dos custos, né? Isso também é muito importante, porque dependendo do tipo, do perfil da empresa, se ele tiver um alto volume de aquisição de insumos, ele vai ter naturalmente um potencial de geração de crédito maior. Precisa entender também quais são os investimentos que essa empresa tem e negócios intermediários, naturalmente, dependendo dessa estrutura, podem perder competitividade durante essa transição. E aí, a ferramenta prática para isso é a nossa planilha, que ela vai fazer toda essa análise de forma automática, ou seja, basta se levantar todas as informações, por isso a importância que a gente está falando nessa aula, todas as informações de faturamento, de custos, enfim, para que a planilha seja alimentada. E aí essa planilha ela vai organizar os dados, ela vai simular os regimes, ela vai gerar vários gráficos comparativos e vai destacar ali, eventualmente, inconsistências ou alertas, né, para que você possa levar o resultado com clareza para o teu cliente. Os próximos passos para a gente fazer, de fato, a análise, né, é a coleta precisa de dados e a discussão com o teu cliente em relação ao perfil de atividade dele, a inserção desses dados na planilha, né, e a planilha vai gerar tudo isso automaticamente, analisar esses dados e, por fim, fazer a entrega efetiva para o teu cliente. E essa aula, então, foi super rápida, só para a gente reforçar aqui a importância de se ter todos os dados necessários para se fazer a análise. Bem, pessoal, até a próxima.